Vamos lá. A gente vai bater esse papo, então, agora sobre a formação de imagens. Esse vídeo, ele é muito teórico, mas ele é importante que você entenda, porque isso evita que você tenha erros de fundamento quando você for fazer os exercícios mais para frente, tá? Então, faz uma forcinha para você não ficar chateado, beleza? Vamos lá. A gente tem, então, que primeiro definir o que é um ponto objeto, o que é um ponto imagem. A gente vai classificar os pontos objetos e pontos imagem. A gente vai ver alguns exemplos na sequência. Então, a primeira coisa é definir. Definição. Isso aí não tem discussão, é definição. Ponto objeto, quando a gente fala objeto do espelho, ponto objeto é o vértice do feixe de raios que chegam ao espelho ou à lente, chegam ao instrumento óptico. Vértice do feixe de raios que incidem no instrumento óptico. Ou seja, se eu pensar nos raios que estão entrando no espelho, esses raios vão me ajudar a encontrar o ponto objeto. Eu vou pegar esses raios, vou ver qual é o vértice desse feixe que está chegando. Ah, está aqui, nesse ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto objeto. Ponto imagem. Vértice do feixe de raios que saem do espelho, ou que saem da lente, que saem do instrumento óptico, que emergem do instrumento óptico. Então, é simples. Se eu olhar para o espelho, tem raio chegando. Se eu encontrar o vértice desse feixe, eu estou achando o ponto objeto. Tem raio saindo. Se eu encontrar o vértice desse feixe, eu estou encontrando o ponto imagem. Ok? Então, ponto objeto, ponto imagem, é isso. Cada instrumento óptico, a princípio, vai ter um ponto objeto e um ponto imagem correspondente. Na verdade, você pode ter infinitos pontos objeto. Cada um deles vai ter um ponto imagem correspondente. Beleza? Como é que eu classifico ponto objeto e ponto imagem? A gente classifica como real toda vez que houver um cruzamento efetivo dos raios. Se os raios de verdade, raios luminosos, de verdade passaram por aquele ponto, eu vou dizer que é um ponto objeto ou ponto imagem real. Cruzamento verdadeiro. A luz passou por ali mesmo. Objeto ou imagem real. O que é um virtual? É um cruzamento imaginário. Agora vem um detalhe. Normalmente definido pelos prolongamentos dos raios. Normalmente não significa sempre. Normalmente significa muitas vezes, mas não sempre. Então não é um bizu você gravar que, se tiver prolongamento, é virtual. Isso não é verdade. Ok? Então, definição de ponto objeto ou de ponto imagem virtual é quando o cruzamento for imaginário, quando eu puder deduzir que haveria um cruzamento, mas ele não aconteceu de fato, ou não vai acontecer de fato. E o ponto objeto ou ponto imagem impróprio é quando você tiver raios paralelos, quando não há cruzamento, nem imaginário, nem real, efetivo. Então, se eu tiver um par de raios paralelos, assim, né? Esses raios não vão se cruzar nem de verdade, nem de forma virtual, nem de forma imaginária. Eles não se cruzam de forma nenhuma. Então, raios paralelos a gente classifica como impróprio. Tá? Ponto objeto ou ponto imagem impróprio. Beleza? Essas são as definições e as classificações. Agora vamos ver alguns exemplos. Então, tenho aqui um instrumento, que não importa o que esse instrumento seja, não interessa. Está aqui o instrumento, que é essa barrinha preta no meio, tem os raios que estão chegando nele, tem os raios que estão saindo dele. Se eu olhar para os raios que estão chegando, raios que entram no instrumento, esses que estou colocando como destaque agora, qual é o vértice desse conjunto de raios? É o ponto 1. Então, o ponto 1 é um ponto objeto. Raios que estão saindo do instrumento são esses que eu estou destacando agora. Eles são relativos ao ponto imagem.
Então, o ponto 1 é um ponto objeto real, porque a luz de verdade passou ali. E o ponto 2 é um ponto imagem real também, porque a luz de verdade passou ali. Ok? Simplesinho. Segundo exemplo, tem um espelho, que é um instrumento óptico, e aí eu vou classificar agora. Vamos lá. Quero olhar, para descobrir o ponto objeto. O que eu tenho que fazer? Vou olhar os raios que estão chegando no espelho. Raios que entram no espelho. São esses dois raios verdes que eu destaquei. Qual é o vértice desse conjunto? Ponto 1. Então, ponto 1 é o ponto objeto. Raios que estão saindo. São esses aqui. Esses raios têm qual vértice? O vértice desses raios é o ponto 2. Então, o ponto 1 é um ponto objeto, o ponto 2 é um ponto imagem. O ponto 1 é um ponto objeto real, porque a luz de verdade passa por ele. E o ponto 2? O ponto 2, só voltando aqui, esses raios que estão saindo, eles não passam pelo ponto 2, de verdade. Então, esse cruzamento não é um cruzamento efetivo dos raios. A luz não passou pelo ponto 2. Mas eu posso imaginar que, sendo os raios que eu destaquei em verde, o vértice é o ponto 2. Eu imagino isso. Por isso que é um ponto imagem virtual. Como é que funciona isso na prática? O nosso cérebro, se ele recebe esses dois raios verdes que eu estou destacando aqui com o mouse, deixa eu fazer o desenho de um olho aqui, só para você entender. Vamos supor que houvesse aqui uma pessoa. Aqui é um olhinho, tá? Vou fazer os cabelinhos aqui do olho, os cílios. Tem um olho aqui que está recebendo esses raios. Esse olho recebendo esses raios, como é que funciona no nosso cérebro? Se o nosso olho recebe esse raio aqui e esse raio aqui, o nosso cérebro automaticamente, por saber que a luz anda em linha reta, ele passa para a gente a sensação de que houve um cruzamento lá no ponto 2. Mas eu te pergunto, esse cruzamento existiu de fato? Não. Te pergunto, então, o ponto 2 é um ponto imagem real? A luz passou por ali? Não. É um ponto imagem virtual. Ok? Entendeu a ideia? Vamos lá. Então, voltando, o ponto 2 é um ponto imagem virtual, é um PIV. E o ponto 1 é um ponto imagem real, ponto objeto real, porque a luz passou por ali de verdade. Vou apagar aqui. Beleza? Terceiro exemplo. Opa, tem dois instrumentos. O que você vai fazer agora? Você vai analisar um instrumento de cada vez. Simples assim. Então, para analisar o instrumento I1, eu vou ignorar o I2. Depois eu inverto essa lógica. Então, ignora o I2. Esquece. Morreu. Olhando para o I1. Quem é o ponto objeto dele? Raios que estão chegando a ele são... Deixa eu pegar aqui. Os raios que estão chegando no I1 são esse e esse. Qual é o ponto objeto? Ponto P1. Então, o P1... Então, para o I1, o ponto P1 é o ponto objeto real. E o ponto imagem? E o ponto imagem, repara, deixa eu destacar aqui de outra cor agora, de lights. Os raios que estão saindo são raios que não se cruzam, nem de maneira verdadeira, nem de maneira imaginária. Então, o ponto imagem é impróprio. Ok? Esse é o I1. Analisei o I1? Analisei. Então, agora eu vou esquecer o I1 e olhar para o I2. Para esquecer o I1 e olhar para o I2, apaga esses raios verdes. Por que eu não vou apagar os raios na cor lilás? Porque os raios que saíram do I1 são os que entram no I2. Então, automaticamente, para o meu I2... Vou fazer aqui desse lado, não confundir. Para o meu I2, o ponto objeto impróprio. A luz que entra no I2 é a que saiu do I1. Tá? E quem é o ponto imagem do I2?
Bem, ponto imagem do I2. São esses raios aqui que eu estou pintando de laranja. Qual é o vértice desse feixe de raios? É o ponto P2. Então, o ponto P2 é um ponto imagem real ou virtual. A luz passou lá de fato ou não? Não, não passou. Então, é um ponto imagem virtual. Ok? Então, o I2 tem um ponto objeto impróprio e ponto imagem é o ponto P2, que é uma imagem virtual. Beleza? Observa que a luz que sai do I1 é a que chega no I2. Então, a imagem do I1 é o objeto do I2. Tá? Vamos agora para o próximo exemplo. Deixa eu apagar tudo isso que eu rabisquei aqui. De novo, eu tenho lente e espelho. São dois instrumentos. Para analisar um, eu ignoro o outro. Quem é que trabalha primeiro? A luz primeiro passa pela lente. Eu vou analisar primeiro a lente. Esqueça o espelho. Esquece o espelho. Abandona o espelho. Não existe. Estou olhando só para a lente. O que eu posso falar da lente? Vamos lá. Lente. Eu tenho um ponto objeto impróprio, que é o Sol. E quais são os raios que estão saindo? Ih, caramba, os raios que estão saindo da lente são esses aqui. Quem é o vértice deles? Ponto P1. Então vamos lá. P1, ponto imagem. E agora a dúvida. Ponto imagem real ou virtual? Se você decorou o que eu falei para não decorar como regra, você vai dizer que é virtual. Por quê? Tem prolongamento. Mas o que eu falei? Normalmente, a gente pode usar isso, mas isso não é uma regra. A regra é cruzamento é verdadeiro ou cruzamento é imaginário. Nesse caso, a luz passa pelo ponto P1? A pergunta, pensa. A luz passa pelo P1? Aí você fala, não, ela não passa. Por isso que está prolongado. Ah, caceta, mas ela não passa porque tem um espelho. Mas calma aí. Se eu estou analisando a lente, eu vou ignorar o espelho. Ignorando o espelho, a luz passa ou não passa? Ignora o espelho. A luz vai passar ou não vai passar no P1? Vai passar, né? Então, o P1 é um ponto imagem real. Tem prolongamento e não é virtual. Olha que coisa. Ponto imagem real por quê? Porque a luz passa por ali. Ah, mas na prática ela não passa. Não passa porque algum infeliz colocou a caceta do espelho depois. Isso é problema do infeliz, não é problema da lente. O ponto P1 é imagem real da lente, indiscutivelmente. Ok? Vamos lá. Classificamos a lente. Agora vamos classificar o espelho. Se eu vou classificar o espelho, eu vou ignorar a lente. Pensando no espelho, quais são os raios que entram no espelho? Ah, são os raios que saíram da lente, porra. Então, pensando no espelho, o ponto P1 é o ponto objeto. E é um ponto objeto real ou virtual? A luz passa pelo ponto P1 de verdade ou não? Não, não passa. Agora não passa por quê? Porque tem um espelho. Porra, se eu estou analisando o espelho, eu não posso ignorar o espelho, caceta. Então, de verdade, analisando o espelho, a luz não passa pelo P1. Então, é um ponto objeto virtual. Ok? E, pensando no espelho, quem são os raios que estão saindo do espelho? Deixa eu pintar aqui de outra cor. De lilás. São esse aqui, por exemplo. Qual é o vértice desse conjunto de raios? É o P2. O P2 é um ponto imagem. A luz passou por ali mesmo de verdade ou não? Ó, passou, né? Vai passar no P2 de verdade. Então, ponto imagem real. Ok? Aqui eu tenho um comentário. Observa que... Calma aí. Observa que o ponto P1, ele é ao mesmo tempo imagem da lente e objeto do espelho. Isso vai acontecer sempre que você tiver uma sequência.
Se eu tenho primeiro a lente trabalhando, o que ela produz? Ela produz uma imagem. A luz que sai da lente vai entrar no espelho, na sequência. Então, o que a lente produziu é a entrada do espelho, é o objeto. Então, a imagem do primeiro é o objeto para o segundo. Se houvesse um terceiro instrumento, a imagem do segundo instrumento, que é o que ele produziu, é o que vai entrar no terceiro. Então, a imagem do segundo seria objeto para o terceiro. E por aí vai. Beleza? Essa frase é a mais importante de toda essa aula. Quando eu tenho instrumentos em sequência, a imagem do primeiro é objeto do segundo, a imagem do segundo é objeto do terceiro, a imagem do terceiro vai ser objeto para o quarto, e por aí vai. O último instrumento é que vai formar a imagem final. Beleza? Seguindo. Deixa eu apagar os rabiscos aqui. Agora, de novo, eu tenho dois instrumentos. Aí você já está careca de saber, eu vou analisar um primeiro, depois analiso o outro. Dá um pause no vídeo, tenta fazer o exercício. Como exercício aqui, dá um gabarito. Tá? Próximo exemplo, não tem. Você vai fazer agora os exercícios da apostila e tirar suas dúvidas. Tranquilo? Um abraço.